Era um sábado abafado, 11 de junho de 1927. No coração do sertão oeste do Rio Grande do Norte, entre veredas poeirentas e a vegetação seca da Caatinga, um grupo de homens armados a cavalo avançava com firmeza. Não seguiam por estradas comuns. Seus cavalos cortavam caminhos tortuosos, trilhas onde nenhum automóvel ousava se meter. À frente de todos, ereto sobre seu cavalo e com olhar implacável, seguia Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião. Ei, antes da história começar, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa história aqui não é daquelas que se escuta e esquece, não. É daquelas que arrepiam até os ossos. Então já se inscreve aí no canal. Deixa teu like para fortalecer. E comenta aí nos comentários de onde tu tá assistindo. É do sertão, do sul, ou de algum canto onde o medo também chega? E diz também tua idade. Só para saber se tu é dos que aguentam ouvir coisa pesada, daquelas que faz o povo dormir com a luz acesa. Agora presta atenção, porque no final dessa história tem uma verdade que ficou escondida por anos. E quando tu escutar, vai entender por que até hoje tem gente que jura ouvir o tropel dos cavalos no meio da noite. A missão era ousada: marchar em direção à cidade de Mossoró. Era o segundo dia da incursão do bando pelo solo potiguar e o clima era de tensão. Mais cedo, os cangaceiros haviam enfrentado as volantes, forças policiais especializadas em combater o cangaço, na localidade de Caiçara. A troca de tiros foi intensa. Os soldados, em menor número, recuaram diante do ímpeto feroz dos homens de Lampião. Mas nem todos fugiram. Um militar valente se manteve firme e acabou sendo morto. Antes de tombar, porém, conseguiu ferir mortalmente um dos homens de confiança do grupo, o cangaceiro Azulão. Após esse confronto, o bando não perdeu tempo. Em sequência, passaram a saquear propriedades rurais pela região. Invadiam fazendas, espalhavam o terror, tomavam objetos, destruíam o que podiam e, em algumas situações, até sequestravam moradores. Era uma estratégia de intimidação e sobrevivência. Antes de alcançarem o local conhecido como Ponta da Serra, o último ponto registrado naquele trecho da jornada, os cangaceiros chegaram à propriedade Morada Nova, de Antônio Januário de Aquino. Naqueles tempos, as áreas entre Morada Nova e Ponta da Serra pertenciam aos vastos municípios de Pau dos Ferros e Martins, que tinham dimensões territoriais muito maiores que hoje. Para Lampião, porém, questões administrativas não tinham a menor importância. O que contava era simples. Onde havia riqueza, havia interesse. E era isso que ele procurava. Guiados por Marcilon Leite, homem que conhecia os caminhos da região, os cangaceiros marcharam até uma das fazendas mais estruturadas das redondezas. Ali trabalhava João Xavier da Cunha, parente do proprietário da fazenda Ponta da Serra, o respeitado senhor João Frutuoso da Silva. Ao perceberem que algo estava errado, receberam o aviso através de uma mulher chamada Idalina, moradora de um sítio nas proximidades, chamado Tabuleiro de Areia. A notícia correu rápido. Lampião estava vindo. Num gesto de desespero, a família de João Frutuoso agiu com rapidez. A esposa do fazendeiro tratou de esconder os bens mais valiosos. Em 2 grandes sacos feitos com couro de boi, guardou joias, dinheiro e objetos preciosos. Amarrou-os sobre um jumento e confiou sua condução a um trabalhador da propriedade. Enquanto isso, a família partiu em direção à cidade de Martins, dentro de um automóvel Ford com 3 marchas. Um luxo para a época. Martins, por sua vez, era um município com maior presença de soldados e moradores armados. O clima era de tensão, mas, curiosamente, não houve correria. Segundo relatos da época, a população manteve certa ordem. Não se tratava de uma fuga desorganizada, e sim de uma retirada estratégica. Sabendo da aproximação iminente dos cangaceiros, João Xavier enviou seu irmão Manuel Galdino para ajudar Frutuoso. O motorista seguiu pela antiga ladeira que atravessava os sítios Comissário e Vertentes, um caminho pedregoso construído em 1915 por uma empresa inglesa responsável pela obra do açude do corredor. Naquela época, veículos tinham pouca força, e o trajeto, repleto de curvas na encosta da Serra de Martins, era um verdadeiro desafio. Mesmo assim, Galdino enfrentou o trajeto e chegou à fazenda no momento em que seus tios e o primo João Batista da Silva se preparavam para sair.
Diante do caos, não teve dúvidas. Deu meia volta no veículo e fugiu, deixando para trás 3 empregadas da casa. As moças ficaram desesperadas, sem direção, tomadas pelo medo do que poderia acontecer. E não demorou. Logo após a fuga da família, os cangaceiros chegaram a galope. A casa foi invadida sem cerimônia. Arrombaram gavetas, abriram malas, quebraram utensílios e procuraram por qualquer coisa de valor. Mas não encontraram quase nada. Lampião, no entanto, surpreendeu. Ordenou que as mulheres não fossem tocadas. Com frieza e firmeza, avisou as empregadas que, se Frutuoso fosse capturado, só seria libertado mediante o pagamento de 40 contos de réis, uma quantia astronômica naqueles tempos, equivalente a uma verdadeira fortuna. Diante da escassez de objetos de valor, o grupo de Lampião decidiu seguir viagem. Não demorou para que, mais adiante, cruzassem com um trabalhador rural chamado Francisco Dias, morador do sítio Corredor. O homem, humilde agricultor, foi capturado no meio da estrada. Os cangaceiros queriam apenas uma coisa dele: informação. Interrogado sem rodeios, Francisco foi pressionado a revelar qual seria a próxima fazenda no caminho. Com medo, hesitou. Tentou se esquivar, dizendo que se revelasse qualquer coisa, seria considerado traidor e poderia ser morto pelo próprio povo do lugar. Mas Lampião, impaciente e já acostumado a lidar com a resistência do povo sertanejo, elevou o tom. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Ô infeliz, eu não tô te pedindo pra ir com nós não, animal. Eu tô mandando. Não me faça perder a merda da paciência não, que eu te dou um papoco no meio da cara. Vai ou não vai, desgraça? A ameaça surtiu efeito imediato. Tremendo, Francisco mudou de ideia num piscar de olhos. Vou sim, senhor. Mudei de ideia. Eu levo o senhor na fazenda P. Lampião deu um sorriso irônico. Com um aceno, mandou que os homens seguissem com o novo guia à frente. O bando, formado por aproximadamente 60 cangaceiros, parecia uma procissão profana em marcha. Cavalos tinindo seus arreios, os chapéus de couro reluzindo sob o sol escaldante, as armas reluzindo à cintura. No ar, o cheiro característico da mistura de suor, cachaça e perfume barato impregnava o caminho por onde passavam. Era a trilha da guerra. Pouco depois chegaram a uma propriedade chamada Vereda. Lá, encontraram todos os moradores desprevenidos. O dono da fazenda era um senhor idoso, conhecido por todos como Seu Tioca. Apesar da idade, era esperto, astuto e não se deixava enganar fácil. No momento em que os cangaceiros surgiram, ele estava tranquilamente enrolando um cigarro de palha, sentado à sombra de um alpendre. Tinha uma leve surdez, mas percebeu logo que algo estranho se aproximava quando ouviu uma voz forte ecoar. Tem fogo aí? Assustado, virou-se e deu de cara com a figura emblemática de Lampião, seguido por dezenas de homens armados. Reconheceu imediatamente o famoso cangaceiro, não pela aparência, mas pela imagem que vira certa vez estampada em um jornal amarrotado. Respirou fundo e, mesmo com o coração disparado, resolveu agir com diplomacia. Oxe, seu Lampião, seja bem-vindo. Eu lhe reconheci logo. Se achegue. Aqui tem comida boa, água fresquinha da mina e vou mandar preparar merenda pro povo todo. Lampião, acostumado com a resistência e hostilidade por onde passava, ficou desconfiado. Não esperava tamanha hospitalidade. Mesmo assim, aceitou. Seu Tioca mandou fritar gamelas de bolo, coar café e tratar os visitantes como se fossem reis. O velho sertanejo sabia que para sair vivo daquela situação, precisava usar a cabeça e não a força. Enquanto o grupo comia, Seu Tioca se aproximou discretamente de Lampião e, com voz mansa, pediu uma conversa particular. Guiou o cangaceiro até o alpendre, longe dos ouvidos curiosos dos outros cabras, e então falou com sinceridade. Capitão, eu sei das injustiças que fizeram com o senhor. Sei que sua vida não é fácil. Sei que, no sertão, ou se pede ou se toma, e cangaceiro sem arma é passarinho em gaiola. Mas veja, tenho uma proposta boa para os dois. Lampião arqueou as sobrancelhas, curioso. Diga aí, seu Tioca, tô ouvindo. O velho então revelou um segredo guardado há anos. Contou sobre um fazendeiro ali perto, conhecido como Zé Pilintra, um homem misterioso, pai de santo, que acumulou riqueza às custas do sofrimento alheio. Segundo Tioca,
Boa parte da terra onde estava a fazenda Vereda havia sido roubada de seu pai por esse tal Zé, que, usando influência e dinheiro, comprou a justiça e expulsou sua família das terras. E mais, disse que um homem, ferido por bala e encontrado agonizante nas proximidades, revelou antes de morrer que o cofre onde Zé escondia seu dinheiro estava enterrado debaixo da própria cama. Zé Pilintra não confiava em bancos nem em empregados, só no seu santo de terreiro. Era um avarento obcecado por riqueza. Lampião ouviu tudo com atenção. Após mastigar o último pedaço de bolo, deu um leve sorriso torto. Tá bom, seu Tioca. Eu vou lá e vou rapar tudo o que esse macumbeiro tiver. Me dá os detalhes que eu cuido do resto. Com todas as informações em mãos e a barriga forrada de bolo e café, Lampião selou seu cavalo e reuniu os homens. O destino agora era a fazenda de Zé Pilintra, o pai de santo rico e controverso, conhecido por sua fama de avarento e pelos rituais que realizava em seu terreiro de macumba. O bando partiu em marcha acelerada, levantando poeira pelas trilhas estreitas e secas do sertão. Ao se aproximarem da propriedade, os cangaceiros cercaram o local com rapidez e eficiência. A movimentação causou pânico imediato. Mulheres, crianças e até os cachorros dispararam em fuga. Zé Pilintra, um homem idoso de aparência franzina, surgiu empunhando uma espingarda, mas não teve tempo sequer de apontar a arma. Quando viu que estava cercado por dezenas de homens armados, todos prontos para o confronto, soltou a arma no chão com um gesto resignado. Lampião, sem perder tempo, ordenou que o amarrassem, e com sua voz cortante, se aproximou do velho e o encarou com desprezo. Ô Zé Capeta, ou Zé Penta, sei lá qual é teu nome, vim buscar o dinheiro que tu e teu pai roubaram do pai do seu Tioca. E não adianta mentir, que eu já sei onde tá escondido. Zé Pilintra não demonstrou medo. Seus olhos estavam cheios de raiva, não de temor. Com a cabeça erguida, cuspiu as palavras. Pode me matar, mas não vou entregar meu dinheiro. Se eu não ficar com ele, ninguém fica. Lampião, que já ouvira frases parecidas de muitos outros, apenas riu. Chegara o momento de usar sua astúcia. Mudou de tom e, teatralmente, passou a fingir que realizava uma reza. Então tá certo. Já que tu gosta tanto desse tal de santo, vou pedir ajuda pra ele. Vou perguntar pro teu macumbeiro onde é que escondeu teu dinheiro. Enquanto os cangaceiros assistiam com curiosidade, Lampião fechou os olhos, murmurou algumas palavras sem nexo, moveu as mãos no ar como se invocasse uma entidade invisível e de repente gritou: Já sei, o santo me contou. Disse que o dinheiro tá debaixo da tua cama, num cofre enterrado no chão. Zé Pilintra arregalou os olhos apavorado. O suor escorreu pelas têmporas. Aquela encenação, por mais absurda que fosse, atingiu direto seu ponto fraco: a paranoia. Ele jamais contara a ninguém sobre o esconderijo do cofre. Como Lampião descobriu? Teriam os próprios santos o traído? Com uma mistura de desespero e incredulidade, o velho observou os homens de Lampião arrebentarem a porta de seu quarto, empurrarem a cama com brutalidade e arrancarem as tábuas do assoalho. E lá estava, um cofre de ferro antigo, pesado e gasto pelo tempo, mas claramente cheio de promessas. Lampião foi até a oficina e encontrou uma máquina de solda rudimentar, usada para serviços na roça. Com ela, estourou a lateral do cofre. O cheiro do ferro queimado logo foi substituído por outro aroma: o cheiro do dinheiro. Ali dentro, reluzentes e organizados em maços, estavam 30 contos de réis. Uma quantia simplesmente fabulosa, capaz de mudar o rumo de qualquer vida. Mas que beleza! Exclamou Lampião maravilhado. Tô até ficando com medo de virar avarento, meu Deus do céu. Isso aqui compra muita bala, muito cartucho e garante comida pro bando inteiro por meses. Oh, coisa boa, coisa linda. Enquanto isso, Zé Pilintra chorava. Não por estar amarrado, não pelo risco de morte, mas porque via diante de si o fim de tudo aquilo que mais amava: sua fortuna. O dinheiro para ele era mais sagrado que qualquer divindade de seu terreiro. Lampião então se aproximou do velho e, com uma expressão que misturava ironia e respeito, disse: Sabe de uma coisa? Eu não vou te matar, nem te dar uma surra de chicote, apesar da vontade, porque tu tem idade de ser meu avô. E avô a gente respeita. Mas eu sei que tu já tá castigado. Tirei de ti o que tu mais ama. E não parou por aí.
Com os olhos inflamados de escárnio, Lampião ordenou: agora quebrem todos esses santos de barro. Quero ver esse terreiro virar cinza. Os cangaceiros invadiram a capela de macumba, destruíram imagens, quebraram vasos e logo depois atearam fogo ao local. As labaredas se ergueram sob o céu quente do sertão, iluminando a propriedade por alguns minutos, antes de tudo virar cinza e brasa. Satisfeito, Lampião partiu com os homens e o dinheiro. Ao chegar novamente à fazenda de seu Tioca, desceu do cavalo, tirou o chapéu e disse com um sorriso vitorioso: seu Tioca, o plano deu certo. Achei o cofre, bem no lugarzinho que o senhor falou. O velho chorou mais do que viúva nova. Fiquei até com dó, viu? Lampião, conhecido por ser generoso com seus aliados, fez algo raro, mas que marcaria aquela história para sempre. Entregou 10 contos de réis a Tioca, um gesto que, para ele, simbolizava justiça pelas terras que haviam sido tomadas do pai do fazendeiro. Tioca, emocionado, viu ali o que chamava de justiça dos homens que vivem fora da lei. Nos anos que se seguiram, Lampião voltou apenas 2 vezes àquelas bandas. Pouco depois partiu com seu bando para a Bahia, e nunca mais retornou à Paraíba. A poeira mal havia assentado na fazenda de seu Tioca, quando o bando retomou o caminho. Lampião, agora com a quantia de 30 contos de réis no alforge, guiava os homens rumo ao sul. O próximo destino era a Bahia, uma terra que, segundo os boatos, estava recheada de fazendas ricas, coronéis gananciosos e promessas de novos aliados ou novas guerras. O sertão era vasto, e onde o Estado falhava, Lampião via oportunidade. O sol já começava a descer no horizonte, tingindo a caatinga com tons de ouro queimado, quando Lampião puxou a rédea e falou em voz alta, quebrando o silêncio dos cavalos e do mato: ô Severino, tu viu a cara daquele Zé Pilintra quando falei que o santo contou onde estava o dinheiro? O cabra quase caiu duro. Eu devia era montar uma tenda de adivinhação. Os homens caíram na risada. Aquele tipo de humor seco e debochado era típico de Lampião. Mas por trás da graça havia estratégia. Ele sabia jogar com o psicológico dos outros, e isso valia tanto quanto uma boa espingarda. Capitão, respondeu Jararaca, um dos mais antigos do bando, e se o tal macumbeiro tivesse reagido? Tava cercado, mas doido às vezes tem força de doido. Lampião respondeu sem olhar para trás. Doido por dinheiro, mas frouxo na hora do sangue. Vocês viram, né? Preferia morrer do que entregar as moedas, pois agora vai viver sem elas. A marcha seguia firme. De tempos em tempos paravam nas sombras dos juazeiros para descansar, beber um gole de água ou passar cachaça entre os cantis. Lampião, como sempre, mantinha o controle com mãos de ferro. Nada passava despercebido. Os homens sabiam, do mesmo jeito que ele dava risada, também mandava fuzilar. Era justo, mas não perdoava traição nem moleza. Sabe o que é, capitão? Disse Corisco, esfregando o suor da testa. Na Bahia, o povo fala que tem fazenda que é do tamanho de um município inteiro. Coronel dorme em lençol de linho, mesa farta, gado para mais de 1000 cabeça. E eu escutei que tem padre por lá que também tem terra, capela, engenho e dedo metido com político. Tudo farinha do mesmo saco. Eu quero ver se são corajosos na hora que a gente bater na porteira. Completou Labareda. Lampião então pigarreou. Olhou por sobre o ombro e falou com um tom mais sério, quase filosófico. Escutem bem. Na Bahia a coisa é diferente. Terra quente, mas povo esperto. Tem lugar que nos quer bem, tem lugar que quer nossa cabeça em bandeja. Vamos com o olho aberto, o ouvido em pé. Nada de confiar em notícia de beira de estrada. Ele então puxou do alforje um pedaço de papel grosso, todo amarrotado e com marcas de dedos sujos. Era um mapa, mal desenhado, com nomes de cidades e trilhas traçadas à mão. Fora um antigo aliado quem lhe entregara meses atrás, como promessa de rotas seguras até o sertão baiano. Aqui, ó, por essa vereda a gente passa por Uauá, Canudos e depois desce. Mas lá é terra que já viu sangue demais. A gente pisa leve. Já me disseram que ainda tem alma penada gritando nas ruínas de Canudos. Os homens se entreolharam. Não era de costume Lampião falar de assombração, mas todos conheciam as histórias da Guerra de Canudos. Milhares de mortos, um povo massacrado pelo exército, liderado por um tal de conselheiro que desafiou a república. Lugar de tristeza,
mas também de resistência. Era como se aquela terra carregasse uma força estranha, que alguns diziam ser maldição, outros diziam ser justiça. Enquanto a noite caía, o grupo parou para acampar em uma clareira escondida entre pedras. Acenderam o fogo com cuidado. Um dos cabras, Mariano, puxou uma sanfona e começou a tocar uma toada lenta. Era a canção favorita de Azulão, o cangaceiro morto semanas antes no confronto de Caiçara. A melodia encheu o ar como um lamento silencioso. Lampião ficou em silêncio por um tempo, olhando para o fogo. Depois disse baixinho: Azulão foi bom. Não corria da luta. Morreu de frente. É por ele que a gente não pode errar agora. A Bahia é o próximo capítulo. E vai ter sangue, bala e nome riscado da lista. Ninguém respondeu. Todos sabiam o que aquilo significava. O sertão não perdoava os fracos. E com o avanço do bando, cada cidade nova podia ser uma emboscada ou uma conquista. No dia seguinte, os cavalos seriam selados mais uma vez. E o nome de Lampião continuaria ecoando pelas trilhas como vento quente. Temido por uns, venerado por outros, mas jamais ignorado. Os dias seguintes foram longos. Atravessar o sertão rumo à Bahia exigia mais do que coragem. Era preciso resistir à fome, ao calor, às emboscadas das volantes e até mesmo ao silêncio do mato, que às vezes parecia conspirar. O bando de Lampião avançava como um só corpo, endurecido pela poeira e pela certeza de que ali, naquele chão seco, só sobrevivia quem fosse mais esperto que a morte. Ao cruzarem a divisa, uma sensação diferente tomou conta dos homens. Era como se estivessem entrando em outro mundo. O solo da Bahia não era mais quente do que o do Rio Grande do Norte ou de Pernambuco, mas nele havia história. Cada vereda, cada tronco retorcido parecia carregar memórias antigas de guerras, de rezas, de promessas feitas à beira da morte. E Lampião sabia disso. A primeira parada foi num vilarejo esquecido pelo mapa. As casas, feitas de barro e madeira, estavam esburacadas pelas chuvas do último inverno. Ainda assim, ao verem os homens armados se aproximando, os moradores se recolheram sem hesitar. Não houve gritos, nem correria. Era como se todos ali já soubessem. Mais cedo ou mais tarde, Lampião viria. Mas ele não atacou. Observou. Conversou com um vaqueiro. Aceitou um prato de farinha com carne seca de uma mulher que tremia ao lhe estender o prato. E deixou algumas moedas em cima da mesa. Um gesto simples, mas que revelava muito. Naquele momento, o rei do cangaço não queria apenas roubar. Queria marcar território. Era como se dissesse: cheguei. E cheguei vivo. No dia seguinte, chegaram a uma fazenda maior. O dono, coronel conhecido por explorar lavradores e fazer acordos escusos com políticos, fugira às pressas assim que ouvira falar da aproximação do bando. Lampião não encontrou resistência. Apenas portas abertas, mesas postas e camas ainda quentes. Entrou, vasculhou, pegou o necessário e mandou distribuir o resto entre os moradores do povoado. Eles vivem de miséria porque esse coronel vive de excesso. Hoje eles vão comer o que era dele, disse, entregando um saco de mantimentos a uma família de lavradores. Corisco, parado ao lado, perguntou: E agora, capitão? Aqui é longe demais de Mossoró. A volante vai demorar a chegar, se é que vem. Lampião olhou para o horizonte. O sol se punha devagar, alaranjando o céu da Bahia. O vento soprava seco, levantando poeira e folhas secas ao redor dos homens. Agora a gente descansa. Não muito. Só o suficiente para lembrar quem manda nesse sertão. Nessa noite, não houve tiros. Só música, contação de causos e olhares desconfiados entre os cabras. Lampião, sentado em um toco de madeira, limpava sua arma em silêncio. O brilho do fogo iluminava seu rosto marcado. Olhava para frente, mas sua mente parecia longe. Talvez pensasse nos que ficaram pelo caminho, nos que viriam, ou no fim inevitável de quem vive como ele. Quando todos dormiam, ele se levantou, foi até a beira do mato, olhou para o céu estrelado e disse baixinho: Bahia, eu cheguei, mas sei que todo caminho tem volta, e quando chegar minha hora, que seja olhando para o céu, e não com o olho furado. Na manhã seguinte o bando partiu novamente. Sumiram na estrada como sombras misturadas à poeira.
E enquanto muitos ainda dormiam nas vilas sertanejas, já havia quem jurasse ter visto o chapéu de abas largas recortando o céu ao longe. O nome de Lampião seguiria vivo, na boca do povo, na escrita dos que resistem ao tempo, e na alma quente da Bahia, onde o cangaço encontrou sua última fronteira,